Muitos assuntos importantes, hein? Para começar, um projeto de lei complementar de autoria do deputado Bibo Nunes quer reduzir o tempo de inelegibilidade. A medida, que pode beneficiar Jair Bolsonaro, prevê trazer de 8 para 2 anos o período de impedimento para políticos. Ao comentar o caso de Pablo Marçal, que foi condenado recentemente, o parlamentar da oposição afirmou que existe uma distopia no Brasil e um desequilíbrio na balança da justiça, pois somente candidatos conservadores são punidos na avaliação do parlamentar. Chamar os nossos comentaristas para entender essa proposta, quais seriam as consequências. Roberto Mota já conectado ao vivo com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. O projeto de autoria do deputado federal Bibo Nunes, enfim, que nós precisamos considerar, como avalia esse movimento defendido por alguns parlamentares, que poderia, caso aprovado, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também outros políticos. Eu não acho que o problema é a lei da ficha limpa ou qualquer outra lei, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O problema é o ativismo judicial e o uso da justiça para eliminar adversários políticos. Exatamente a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. Infelizmente, não há projeto de lei que conserte isso. O Brasil só vai reencontrar o seu caminho quando os homens que têm poder e bom senso conseguirem se impor aos homens que têm poder, mas não têm bom senso. O Luiz Felipe Dávila comentar essa notícia que nós abrimos a edição de Os Pingos nos Is, alteração na lei da ficha limpa. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Dávila aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Articulações de alguns políticos parlamentares da oposição para conseguir avançar esse projeto que mudaria o dispositivo da inelegibilidade, né? Políticos condenados pela Justiça Eleitoral ficariam inelegíveis por 2 anos, ao invés dos atuais 8. Como avaliar uma proposta feita sob medida para Jair Bolsonaro? O que achou da iniciativa? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Palumbo, e boa noite à nossa audiência. É uma proposta casuística, feita sob medida para beneficiar Jair Bolsonaro. E toda vez que a lei é usada de forma casuística, ela distorce o seu princípio fundamental. A lei de inelegibilidade, ela é fundamentada na lei de ficha limpa. E a lei de ficha limpa foi uma iniciativa popular porque o povo, o eleitor, estava cansado de ver corrupto se proliferando e se perpetuando no poder. Foram mais de 1 milhão de assinaturas para que essa lei avançasse no Congresso Nacional por iniciativa popular. Por isso, temos de respeitar a vontade do povo, a respeitar a vontade do eleitor de não querer ver corruptos se perpetuando no poder eternamente. Não é assim que nós vamos resolver o Brasil. Como bem falou Mota, nós precisamos de pessoas que cumpram a lei e que tenham bom senso. Sem essas duas coisas, não há modificação na legislação que vai melhorar a qualidade do parlamento ou dos políticos. Pois é, o projeto de autoria do deputado Bibo Nunes, que prevê alteração no tempo de inelegibilidade daqueles políticos condenados pela Justiça Eleitoral. Haveria essa alteração. Ao invés de 8 anos inelegíveis, eles ficariam 2 anos. O delegado Palumbo, que é o único parlamentar aqui da bancada, vai trazer também suas impressões. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Muitos falam que seria uma medida feita sob medida para beneficiar Jair Bolsonaro, mas também abarcaria outros, né, políticos inelegíveis. Um exemplo para as pessoas que nos acompanham, Marcelo Crivella, está atualmente inelegível, poderia ser beneficiado por essa medida. Agora, muitos falam, bom, qualquer medida que venha beneficiar políticos de todas as siglas, é preciso tomar cuidado, porque talvez parlamentares cresçam os olhos e fiquem seduzidos em votar essa medida. É possível também analisar esse aspecto, uma medida que atenderia a políticos inelegíveis de todas as siglas, talvez tenha
facilidade em avançar, ou você acha que a má repercussão junto ao eleitorado pode dificultar uma tramitação de uma medida como essa? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada e a toda a nossa querida audiência. Olha, eu não vejo problema nenhum nesse projeto de lei, porque quem vai decidir se o parlamentar vai sentar numa cadeira, vai tomar posse, sempre será o povo. É o povo e sempre será. Eu sou favorável de que todas as pessoas possam concorrer, até aqueles que têm passagens criminais. Cabe ao povo decidir. Afinal de contas, se eles quiserem colocar lá criminoso, é o povo que está decidindo. Sou favorável à política que tem nos Estados Unidos. Você pode estar preso, mas você pode concorrer, porque quem decide é o povo. É evidente, claro, que esse projeto teve cunho para proteger o Jair Bolsonaro, porque a direita, principalmente aqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles estão, de certa forma, vendo uma série de injustiça. Por que ele se tornou inelegível? Porque ele fez uma reunião, ele não cometeu um crime, ele não foi pego cometendo um crime, ele não foi pego num ato de corrupção. Então é evidente que a direita e aqueles que usaram a imagem do presidente Jair Bolsonaro vão fazer de tudo para defendê-lo, até por lealdade. Mas, repito, sou favorável de que todas as pessoas possam concorrer a cargos públicos e que o povo decide. Se o povo quiser colocar lá um palhaço, foi o povo que decidiu. Se o povo quiser colocar um corrupto, foi o povo que decidiu. E a vontade do povo é uma vontade soberana, Caniato. Tá certo. Tem alguns pontos interessantes para a gente se aprofundar. Deixa eu chamar o Mota mais uma vez. Mota, eu tenho visto muitos debates em relação à possibilidade de mudar a lei da ficha limpa, reduzir o tempo de inelegibilidade. Há muitos questionamentos sobre qual seria o impacto no mundo político uma alteração como essa, né? Reduzindo o período de inelegibilidade de 8 para 2 anos. E como ficaria a imagem da classe política perante o eleitor, né? Porque muitos entendem que passaria a impressão de que estariam legislando em causa própria, flexibilizando um dispositivo que previa justamente punir políticos que tenham sido condenados pela justiça eleitoral. Não tem esse aspecto que a gente precisa também levar em consideração sobre a maneira como os políticos devem tratar uma questão como essa e como ficaria a imagem perante a população, perante os eleitores? Claro, isso tem que ser levado em consideração, sim, mas não é o único fator, né, Caniato? O Dávila levantou um ponto importante. Ele disse, e ele tem razão, que o povo não quer corrupto. O povo não quer que políticos corruptos continuem na política. E aí eu pergunto, o que está acontecendo na política brasileira? A lei da ficha limpa realmente removeu os políticos corruptos da política? Eu acho que todos nós temos uma resposta rápida para isso, né? E a resposta é não. Mas por quê? Se nós temos uma lei que deveria garantir que políticos corruptos não continuam na política, a resposta também é evidente, porque uma coisa é a lei, outra coisa é a interpretação da lei, outra coisa é a aplicação da lei. A gente está num momento no Brasil em que a lei para uns é tocada em ritmo de samba, para outros é tocada em ritmo de marchinha de carnaval, e aí vai. É fácil a gente dar uma lista aqui de políticos que perderam o mandato recentemente, nenhum deles por corrupção. E olha que coincidência, todos eles pertencendo ao mesmo lado do espectro político, à direita. A gente teve também empresário que perdeu os direitos políticos, foi declarado inelegível porque teria feito uma contribuição errada para a campanha. A gente tem economista que foi chamado para depor na polícia porque deu uma opinião. A gente teve também um senador, 2 senadores, que ficaram na berlinda. O Brasil parou para discutir se eles iam ou não perder o mandato. Um deles foi por uma piada feita numa festa junina. Meus amigos, onde está a lei? Eu queria que alguém dissesse o número de lei. Qual é a lei que proíbe o cidadão brasileiro de dizer piada? Então é isso. A gente vive num país onde você tem que ter cuidado com as piadas que você faz. Já com corrupção, isso aí sempre tem um jeitinho. Lei da ficha limpa tem funcionado, Dávila? E muitos se perguntam, bom,
Qual seria o custo político de uma aprovação como essa, ou da alteração de uma lei como essa da ficha limpa? O Mota toca num ponto fundamental. A lei é boa, o que é ruim é como ela está sendo interpretada. E eu discordo um pouco aí do Palumbo, dessa história que todo mundo tem que ser eleito, porque a realidade do Brasil é muito diferente dos Estados Unidos. E o Palumbo sabe melhor do que ninguém que num país onde crime organizado controla território, só vai eleger cara do crime organizado. Como é que você vai disputar a eleição lá onde o crime organizado manda? Não vai. E aí tem que ter uma lei para não deixar essa turma entrar na política. O Brasil é muito diferente. Por isso eu entendo que nós precisamos ter uma lei para passar um primeiro pente fino em criminoso, em corrupto. Agora, é o que o Mota falou, não adianta ter uma lei boa, como eu considero a lei de ficha limpa, se essa lei é interpretada de forma politizada, equivocada e como forma de perseguição política. Aí nenhuma lei, por mais virtuosa que ela seja, vai ser uma boa lei. Então o problema não é a lei. O problema é como a lei vem sendo usada como instrumento de perseguição política. Esse é o problema. E essa história, Paulo, me desculpa, mas aqui no Brasil, vários lugares já estão bichados, controlados, como você sabe, pelo crime organizado, e vai ser distrito eleitoral de crime organizado. Aí está perdido. Você, delegado Paulo, quer trazer o contraponto e corroborar ou discordar do Dávila? Não, já é comandado pelo crime organizado. Um estado onde a sua polícia não pode entrar num determinado território é um estado controlado pelo narcotráfico. Só que os criminosos não são tão burros quanto a gente pensa. O que eles fazem? Eles colocam alguém, um bom samaritano, entre aspas, que de bom não tem nada, sem passagem criminal, e obriga toda a comunidade a votar nele. Obriga, literalmente. A polícia não entra. Quando a polícia tem que entrar, eu tenho relatos de que ela tem que avisar o traficante olha a viatura para depois subir. É evidente que eles vão lá fazer uma pressão psicológica com um fuzil 762 traçado no peito para votar em ciclano ou beltrano, e aquela população está acuada. Ou seja, o crime organizado não vai colocar lá aquele bandido com passagem por 157, que é roubo, ele vai colocar alguém que não tem a passagem e vai conseguir os votos do mesmo jeito. Não vai mudar absolutamente nada. E a culpa de não se poder entrar nas comunidades, a culpa de não se poder fazer um trabalho de polícia, um trabalho de investigação, é do Poder Judiciário, que com decisões erradas acabam protegendo demais esses bandidos. Claro que o Legislativo, o Executivo também tem culpa. Afinal de contas, quem faz as leis são deputados. Infelizmente, a maioria protege bandidos. Eu acho que aqui ninguém tem dúvida, absolutamente ninguém tem dúvida, que nós temos parlamentares que são sustentados pelo crime, ou seja, são bancados pelo crime. Somente eles podem entrar em determinadas comunidades. Isso acontece, inclusive, aqui na cidade de São Paulo, aonde não se entra para fazer campanha se não for determinado partido ou alguém escolhido por eles. Só entra policiais. No Rio de Janeiro, nem policiais conseguem entrar. Ou seja, o crime deita e rola e coloca lá deputado, senador, prefeito, que a gente tem conhecimento, e o crime organizado vai se enraizando cada vez mais na política. Não vai ser a inelegibilidade ou o tempo que vai mudar isso. A gente tem visto aí ex-governadores que pegam 400 anos de cadeia, vira tiktoker, nada acontece, daqui a pouco vão falar que ele não deve mais absolutamente nada e vai concorrer. Ou seja, é lamentável, mas a justiça aqui, lamentavelmente, repito, está pendendo só para um lado, e isso é muito perigoso. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, o projeto que prevê a alteração do tempo de inelegibilidade para políticos condenados pela Justiça Eleitoral, alteração de 8 para 2 anos, e algumas pessoas entendem que isso poderia reverter a inelegibilidade ou tornar Jair Bolsonaro elegível para as eleições de 2026. Mas, Mota, muitas alternativas vêm sendo discutidas e levantadas para que Jair Bolsonaro possa disputar as eleições de 2026, né? A gente trouxe aqui há alguns dias a possibilidade até de alterar aquele projeto de lei da anistia. Depois muitos disseram que não seria a melhor alternativa, teria uma repercussão negativa caso um jabuti, uma emenda fosse sugerida àquele texto. E agora há um grupo que entende que essa talvez seja a melhor alternativa, a redução do tempo de inelegibilidade, mudança na lei da ficha limpa. Claro que, aparentemente,
o cálculo feito aponta para um caminho mais simples, mais fácil, mas é importante a gente levar em consideração, caso aprovado, esse projeto passaria naturalmente pela sanção do presidente da República. Caso vetasse, por uma orientação da AGU, por exemplo, seria analisado mais uma vez pelo Congresso Nacional. Agora, caso aprovasse essa medida, sancionasse a medida, muitos entendem que poderia também haver um questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal. É aquela coisa, aquela encruzilhada, né, Mota? Se vai para a esquerda, vai ter dificuldades. Se vai para a direita, também terá dificuldades, né? Caniato, você deu um bom resumo do problema. Eu respeito os deputados que estão procurando alternativas. Eu entendo a indignação do presidente Jair Bolsonaro. Eu imagino como deve ser você ser alvo de uma injustiça como essa. Num país onde políticos condenados a 400 anos por corrupção estão fazendo lives nas suas piscinas e planejando voltar a se candidatar, o presidente Jair Bolsonaro está inelegível porque fez uma reunião. Eu entendo tudo isso. Eu só não vejo como um projeto de lei, uma mudança na lei ou qualquer coisa feita dentro desse contexto vai resolver. Eu não vejo isso, porque o motivo deste problema continua existindo e pode gerar outros problemas. Então, eu só vejo uma solução. Me chamem de ingênuo, me chamem de otimista, mas eu conheço um pouquinho da história do Brasil. Eu só vejo uma solução: a anulação da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. É muito simples, é uma decisão judicial. A gente todo dia comenta decisões judiciais aqui. Ontem não teve uma, por falar nisso? Ou foi ontem ou foi sexta-feira? Uma que anulou todos os processos que existiam contra um político do PT, não foi isso? É um monte de coisas cujos detalhes a gente jamais vai conhecer, mas a gente só sabe disso. Olha, foram anulados todos os processos contra fulano de tal. Então é muito simples. A gente não precisa entrar nos detalhes de como vai ser feito. Quem sabe amanhã ou depois da manhã, a gente não está aqui comentando, e chega uma notícia. Olha, a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro foi revertida. A gente comenta aqui, comemora, né? Algumas pessoas vão ficar muito felizes e o Brasil segue o jogo, segue a vida. É uma tentativa de voltar à normalidade. Eu, sinceramente, não vejo nenhum outro caminho. Eu já escutei, inclusive, viu, Dávila, quem defenda essa possibilidade levantada pelo Mota, imaginando que o próximo presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, poderia, de alguma maneira, acatar algum tipo de solicitação da defesa de Jair Bolsonaro, ou colocar em apreciação, enfim. É também algo que está no radar dos advogados de Jair Bolsonaro. Mas me parece o mais factível nesse momento esse caminho da tentativa de aprovar uma alteração na lei da ficha limpa. E aí todos os juristas apontam esses dois caminhos, né? Ou então a aprovação por parte do presidente da República, por parte do Congresso, e aí a sanção do presidente, e aí ajuizariam uma ação no Supremo Tribunal Federal. Esse é um caminho que muitos imaginam. E o outro seria o veto do presidente da República, e aí a análise mais uma vez pelo Congresso Nacional. Qualquer que seja o caminho, dificuldades os advogados de Jair Bolsonaro terão, né? Com certeza. Bom, o melhor caminho, sem dúvida, é a solução Mota. É a Justiça Eleitoral, lá que o condenou, revogar essa decisão, porque entendeu que não há objetividade para mantê-lo inelegível. Essa, sem dúvida, é a melhor saída e a que não seria contestada. Mas toda medida apresentada ao Congresso Nacional que tem a ver com essa customização para beneficiar Bolsonaro não vai ser aprovada. É simplesmente isso, porque é só contar o número de votos. Se você pegar boa parte do Centrão, que tem lugar no Ministério do Governo, com mais à esquerda, não vai votar, não vai aprovar. Então, assim, é para fazer barulho. E nisso eu acho que é perda de tempo. Política tem que parar de ficar fazendo espuma e focar nas coisas centrais. Não adianta ficar fazendo espuma. Espuma não adianta nada. É só para jogar para a plateia. E isso não resolve nem a inelegibilidade de Bolsonaro e muito menos vai se tornar um fato político relevante. Pelo contrário,
vai ser mais uma derrota nas costas da oposição. Por isso, vamos trabalhar com propostas factíveis e parar de fazer espuma. Pois é, o delegado Palumbo, sempre quando pode, né, traz algum tipo de informação de bastidor. Ele é o nosso termômetro para a gente sentir como é que está a situação em relação a essas pautas que movimentam o noticiário. Delegado, chegou a conversar com os deputados, eu sei que também tem muitos colegas senadores, enfim, há uma aposta de que esse projeto poderia avançar na Câmara Federal. Há grupos que defendem o avanço desse projeto do deputado Bibo Nunes, mas também há quem diga que dificilmente isso prosperaria no Senado Federal. Enfim, o que a gente pode trazer? Qual é a sua percepção acerca da mudança na lei da ficha limpa? Eu tenho minhas dúvidas. Afinal de contas, esse projeto ele pode beneficiar gente do Centrão, políticos do Centrão, políticos da esquerda. E se, de repente, o deputado Hugo Mota resolver fazer esse projeto de lei andar, tenho lá minhas dúvidas, porque não vai ser só beneficiado o presidente Jair Bolsonaro. Outros poderão ser também. O que pode acarretar com esse projeto ir para frente, sim. Agora, se o presidente vetar, lógico, volta para o Congresso Nacional. E aí é a vontade do povo. É como no júri. Quem decide se é culpado em casos de crime doloso contra a vida, homicídio, são os jurados. E a decisão dele é soberana. O que a gente não pode aceitar aqui no Brasil, isso tem sido muito recorrente, é o judiciário o tempo todo decidindo. Quer dizer, os deputados e a própria audiência, até vocês, nossos comentaristas, sempre falam, será que não vai entrar ninguém no STF e esse projeto vai ser barrado? Isso é absurdo. Quer dizer, está muito claro que um poder está sendo soberano sobre os demais. E isso não deveria acontecer numa democracia. Pois é, inclusive eu também tenho lido e escutado muitas manifestações de parlamentares que entendem que há sinalizações muito parecidas, viu, Mota? De integrantes do governo federal, ou seja, do Poder Executivo, e também as sinalizações que são emitidas pelo Judiciário quando a gente traz à tona ou coloca em destaque uma pauta muito importante que pode mexer com os rumos da nossa política. Inclusive, a produção, um pouco mais cedo, compartilhou uma notícia de um portal que faz a cobertura dos assuntos de Brasília. E olha a manchete, Mota, eu achei muito interessante porque tem tudo a ver com isso que a gente está debatendo aqui. A manchete fala justamente sobre isso. Projeto para tornar Jair Bolsonaro elegível não passaria por Lula e STF, né? Fazendo uma reflexão, uma análise, escutaram muitos juristas que apontam que dificilmente esse projeto, se fosse aprovado pelo Congresso Nacional, passaria pela Presidência da República, ou seja, seria sancionado, né? O presidente da República sancionaria, aprovaria esse projeto, ou então, se fizesse isso, a Suprema Corte Brasileira também barraria essa aprovação. Então, é um cenário em que as pessoas, por mais que identifiquem um dispositivo legal, ou seja, um projeto elaborado por um deputado, que possivelmente vai passar pela tramitação normal, poderia ser aprovado pela Câmara, pelo Senado, ainda que todos os requisitos sejam cumpridos, seja aprovado, talvez não dê em nada, viu, Mota? Porque há um entendimento já, antes da matéria ser aprovada, de que dificilmente isso vai passar. Então, muitos ficam desanimados, ficam desgostosos com uma situação como essa, viu, Mota? O desânimo e o desgosto são as respostas apropriadas, não há dúvida. Pelo que eu me lembro, me corrijam se eu estiver errado. Houve um caso recente de um perdão presidencial 100% emitido de acordo com a Constituição, que foi anulado. Não foi isso? Não teve uma decisão judicial que disse esse perdão não vale? Meus amigos, então vale tudo. O que a gente está assistindo no Brasil é a tutela da política. A política no Brasil hoje é tutelada. Ela acontece debaixo dessa tutela, que às vezes segue regras escritas, às vezes segue outras regras que não estão escritas. Esse é o problema. A política, numa democracia, numa república, num país livre, ela não deveria ter tutela nenhuma. Talvez esse seja um processo que já vem acontecendo há muito tempo, devagarzinho, e só agora a gente percebeu o tamanho da enrascada que a gente se meteu. Eu comecei a sentir isso quando eu fui candidato a primeira vez em 2018.
que eu vi a quantidade de regras que você tem que obedecer numa eleição que praticamente tornam qualquer político candidato a um cargo eletivo no Brasil refém. Não é refém do povo, é refém de uma máquina burocrática que a qualquer momento pode vir. Olha, o santinho que você fez na sua eleição tinha 3 milímetros a mais. Então, você agora está com um problema grande. E aí eu quero endereçar um comentário que o Dávila fez, que é muito importante. Né? O delegado Palumbo disse, e eu agora concordo com ele, que todo mundo deveria poder concorrer. Eu, quando saiu a lei da ficha limpa, eu bati palmas. Eu também acreditei nisso que o Dávila disse. Eu achei, não, agora vamos limpar a política. Eu acreditei. A lei foi aprovada, ela vai valer, só que não foi assim que a coisa aconteceu. Aí eu comecei a prestar atenção nos Estados Unidos. Sabe qual é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil? O Dávila mencionou só um aspecto. Tá? Tem grandes diferenças culturais, Dávila, lógico. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1789. Nos Estados Unidos nunca aconteceu, já aconteceu guerra civil, mas nunca aconteceu nenhum golpe, nenhuma revolução. Agora, nos Estados Unidos, o sujeito com um passado criminal pode ser eleito presidente da República, inclusive. Ninguém diz ao eleitor que ele não pode votar em alguém. Tentaram fazer isso com Donald Trump. Tentaram tirar o nome de Donald Trump das cédulas eleitorais das eleições primárias. Em alguns estados, a Suprema Corte disse, coloca de volta. Agora, por que os Estados Unidos confiam tanto no eleitor? Porque nos Estados Unidos, a justiça criminal é dura com os criminosos. Então, nos Estados Unidos, se você comete um crime, você vai para a cadeia rapidinho, salvo engano, em primeira instância. Não tem esse negócio de segunda instância, de recurso, disso que cometeu o crime, esteja preso, não tem audiência de custódia. Vocês sabiam disso? Nos Estados Unidos não tem audiência de custódia. Então, o político, ele pensa 200 vezes antes de cometer um crime, porque ele não está preocupado com a inelegibilidade, não. Ele está preocupado com a cana que ele vai tomar. Político e qualquer um, os Estados Unidos está coalhado de exemplos de autoridades que terminaram, autoridades e bilionários que terminaram os seus dias numa cela de prisão. Então, veja só qual é a situação. Você não impede o eleitor de votar em quem ele quiser, mas o sujeito que cometeu um crime vai pagar pelo crime que cometeu. É essa a combinação que a gente precisa. Só que, às vezes, a gente tem a impressão que aqui no Brasil a combinação é exatamente o oposto dessa dos Estados Unidos. Pois é, o Mota citou um comentário feito pelo Dávila e também citou o delegado Palumbo. Quer fazer um complemento, um contraponto, Dávila? Sim. Além da questão cultural, tem várias coisas. O Mota mencionou uma delas que funciona lá e que não funciona aqui, que é a justiça criminal. Lá, criminoso vai para a cadeia. Aqui, não. Outra coisa que muda muito a percepção do eleitor é que lá você tem milhares de eleições locais, é o voto distrital. Isso faz toda a diferença para o eleitor saber avaliar se um candidato é bom ou não, se ele está prestando um bom serviço. A maioria aliás, todos os deputados lá é voto distrital. Então, a capacidade de discernimento do eleitor para poder avaliar, fiscalizar o seu parlamentar é muito maior. E aí sim, a autonomia desse voto, ele tem muito mais condição de avaliar o voto. Terceiro lugar, nos Estados Unidos não existe essa captura do Estado por interesses de corporações que existe no Brasil. O Brasil é capturado, o Estado brasileiro é capturado por corporação. Então você tem as corporações que mandam no sistema eleitoral, que se aproveitam desse voto proporcional, que se aproveitam de toda a máquina política para eleger gente. Então, assim, a voz do eleitor no Brasil, ela não é essa voz clara, nítida, fotografada pelo sistema eleitoral americano. Aqui já está tudo poluído. Então, assim, num Estado capturado, num sistema eleitoral completamente deformado, e numa justiça penal absolutamente condizente com o crime, com o criminoso, fica difícil ter regras boas
para selecionar de maneira criteriosa os candidatos que disputam a eleição. Alteração na lei da ficha limpa é a possibilidade de tornar Jair Bolsonaro elegível para 2026. Agora, delegado Palumbo, teve uma declaração do deputado Bíblo Nunes que chamou a atenção de muitas pessoas e eu pude acompanhar colegas meus, inclusive fazendo uma lista para comprovar ou não aquela fala do deputado Bíblo Nunes, que trata da assimetria das condenações que tornam os políticos inelegíveis, né? Segundo o deputado Bíblo Nunes, a maioria daqueles que ficam inelegíveis são de partidos de direita ou de centro-direita, né? Sempre de um mesmo lado do espectro político. Você tem essa impressão também? Na verdade, eu não tenho essa impressão, eu tenho essa certeza. Isso está muito claro, é só a gente pegar aí as últimas condenações e fazer uma análise. Agora, eu queria fazer um adendo rapidamente sobre o que o Mota falou. A justiça eleitoral é tão complicada, ela coloca uma série de regras que o candidato fica apavorado. Eu me lembro quando eu era candidato a vereador, eu fui pagar um pastel para um amigo meu de 20 anos, e aí veio uma pessoa e falou, você não pode pagar o pastel. Eu falei, mas por que eu não posso pagar o pastel? Não, porque isso pode ser considerado compra de voto. Pô, mas ele é meu amigo há 20 anos. Eu não estou comprando o voto dele com pastel. Não, mas se alguém tirar uma foto e filmar você dando dinheiro, pagando pastel para ele, você pode dar problema. E eu não levei muito a sério. Depois, conversando com advogados especialistas na justiça eleitoral, eles me alertaram. É exatamente isso. Você não pode fazer reunião onde há comida, por exemplo. Quer dizer, se eu juntar 20 pessoas, não pode ter ali um salgadinho, não pode ter absolutamente nada, porque também é considerado compra de votos. Agora, ninguém fica ali na boca de urna, ninguém que eu fico, são a polícia, né, através da justiça eleitoral, que deveria pedir esse apoio para combater a boca de urna. O que se tem de boca de urna nesse país aqui, e não é só em comunidade, não. Grandes centros, inclusive aqui no centro de São Paulo, é boca de urna para todo canto, e ninguém faz absolutamente nada. Tá certo, a gente vai seguir monitorando essas movimentações em Brasília. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan.